sociais da Júlia, né? A Júlia tá aqui com a gente. Júlia, prazer ter você com a gente aqui na Rádio Vida nessa manhã. Obrigado obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui nesse dia maravilhoso, esse dia lindo. Bom dia a todos os ouvintes, a todo mundo que está nos assistindo. Lembrando que a Júlia está transmitindo também pelo Instagram dela, né, Júlia? Sim. Fala pra gente aí o seu Instagram. É julia.rleite. Esse é o meu pessoal. Pessoal. Né? E tem o da loja também, né? Tem o da loja, que é Use Julia Store. Use Julia Store. Isso. Gente, nós estamos aqui também com o Ezequiel, que é nosso companheiro de trabalho aqui na Rádio Vida. É isso aí, bom dia a todos os ouvintes. Estão acompanhando aí pelo Facebook e também pelo rádio. Ele vai estar ajudando a gente aqui nesse podcast nessa manhã. E a Júlia, com certeza, vai contar um pouco da sua história. A Júlia, que é lagiense, nasceu aqui, né, Júlia? Sim, nasci aqui. Fala pra mim. Fui embora, né? Pois é, mas a gente vai voltar nessa pergunta depois, porque eu quero saber quem que é a Júlia. Quem é a Júlia? É difícil essa pergunta, tá? É o que a gente falou fora do ar, né? Porque eu falei assim, a pergunta mais difícil é a primeira, que eu pergunto quem que é a Júlia, quem que é você? É porque normalmente a gente tem costume das pessoas falarem da gente, né? Mas quando a gente olha pra dentro de si, poxa, quem é? Quem sou eu, né? Mas acredito que eu me defino muito como uma sonhadora, né? Eu sou muito sonhadora. Em cada etapa na minha vida são sonhos diferentes, que eu sempre tô correndo atrás de um sonho. E me encontrei, e eu sempre falo isso, eu me encontrei só agora, né? Com 28 anos, com 26 anos, na verdade. Eu me encontrei quando eu voltei pra minha cidade. Né? A gente sai, acha que, né, vai conquistar as coisas lá fora e tudo, e que aqui não é pra gente, mas quando eu voltei, foi quando eu me encontrei. Então eu me defino assim, sou sonhadora demais. E falando questão de família, Júlia, você é filha do Júlio Leite. Sim. Foi meu ex-patrão. Quase muitos anos, né? Muitos anos. A Jani, né? Sim. Fala um pouquinho dos seus pais. Meus pais, então, eu peguei isso de ser sonhadora com os meus pais. E do empreendedorismo também. Que, não sei se você lembra, meu pai já foi dono de loteria, de padaria. Sua mãe tinha floricultura, estamparia. Fazia como é que fala aquele telemensagem. Na época, telemensagem. Não, meu pai, ele pegava o caminhão, um trio elétrico. A gente chamava de pipoquinha. Sim, fazia telemensagem ao vivo. Pensa, gente, hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia, uma pessoa receber uma telemensagem ao vivo, assim, na porta de casa, ela ia se esconder. Mas antigamente isso era muito bacana, né? Então, assim, meus pais já fizeram de tudo nessa vida. E aí, meu pai sempre foi sonhava muito alto. Hoje não. Hoje ele já tem 60 anos. Mais tranquilo, né? Já sossegaram, né? O sonho do meu pai era voltar pra cá. Mas a gente foi embora pra Brasília, né? Que meu pai queria estudar a gente. E aí, meu irmão chegou no momento que ele tinha que ir embora daqui pra estudar. E aí, minha mãe não queria deixar ele morar sozinho. Então, foi todo mundo junto. E a gente foi pra Brasília, ficamos 11 anos lá. E eles fizeram de tudo também. A vida toda, sempre fizeram de tudo. Lá eles tiveram um buffet, né? Lá começou com um restaurante. Aí o restaurante tava dando muito certo, mas a minha mãe queria um buffet. Aí, ao invés de vender um e começar outro, fizeram tudo junto. Aí do buffet, a gente tinha restaurante, buffet. Aí um ponto do lado tava à venda uma padaria enorme de 2 andares. Comprou a padaria. Então, assim, a gente tinha essas 3 coisas lá. Esses 3 ramos. Então, era uma loucura. O seu tio Zé já morava lá, né? Já morava lá, por isso que a gente foi pra lá. Porque o meu tio morava lá e meu pai foi visitar ele. E amou a cidade. E aí já voltou falando que a gente ia embora. Foi assim. E quando você era criança, Júlia, você tinha algum sonho? Não, na verdade, eu queria ser cantora. Você lembra, Edgar? Eu cantava muito, nossa. Você gostava de cantar? Gostava de cantar. Mas deixa eu só pontuar aqui, porque a Júlia é de família de artista, né? O Júlio é músico há muito tempo. Sempre Meus irmãos. O Juliano, irmão dela, toca com gente famosa. Fala pra gente. Meu irmão já tocou com Gustavo Lima. Ele foi por muito tempo da banda da Vanessa Camargo, né? Que inclusive veio aqui, você lembra? Tocou. Sim. A Vanessa tocou aqui na exposição. Sim. Meu irmão estava, ela parou o show pra cantar parabéns pra ele. Era aniversário dele no dia. Então aí ele já fez um DVD com o Gustavo Lima e tocou muito tempo com a Maiara Maraíza também. Com Israel Novaes. Porque meu irmão mora em Goiânia.
E ele é músico Ele é músico. Da orquestra sinfônica, né? Isso, aí a minha família toda é de música, menos eu. Menos, todo mundo fala, e você toca o quê? Eu falei, que eu fui a única que me desvirtuei aí. Não o João Pedro hoje, ele faz o quê? O seu irmão o do meio? O João, ele é formado em TI, mas ele continua baterista, continua músico. O músico nunca larga a música, né? Ele é apaixonado, toca até de graça, né? O João Pedro, além de TI, né, ele também é músico, produtor. Inclusive, alguns equipamentos do meu estúdio que eu estou utilizando hoje, eu comprei do João Pedro. O João Pedro... Meu amigo, eu sou o maior fã do João Pedro. Ele foi produtor da Nayara Azevedo por muito tempo também. E aí ele fez o DVD da Nayara. Então, assim, é muito bacana. O João Pedro fala que eu fui o primeiro professor de bateria dele. Fala, verdade. Ele fala mesmo. Não, você conviveu muito com a gente lá em casa, né? Não, mas o João Pedro, realmente, o João Pedro, quando ele estava um pouco estressado em casa lá, ele ia, a gente estava ensaiando, eu falava, João Pedro, vem cá. Aí sentava ele na minha perna aqui e falava, vamos tocar. E ele, e engraçado, João Pedro é impressionante, porque ele não tem bateria em casa, montada, ele não pratica, mas se ele chega no show, ele toca tudo. Sim. É assim, é dom mesmo. É um dom nato já. É dom. Músico é dom, né, Edgar? Sim. A gente não tem como, já nasceu pra isso. Desde pequeno, ele... E eu queria ser cantora. Teve um aniversário de 4 anos que meu pai colocou o trio elétrico dele pra eu cantar, passei a festa inteira cantando, você acredita? Olha só. Mas não deu certo, gente. Não foi dessa vez. E eu lembro da Julinha. Julinha, ela começava a chorar em casa também, mas acho que não tinha nem um ano. Ou tinha um ano e pouquinho, sei. Ela começava a chorar e eu pegava ela no colo falando, vem cá. Aí eu levava ela no supermercado, a gente comprava iogurte, essas coisas, né? Quando o Juvenil era aqui na avenida ainda. Era ali no começo. Lembrando que a Júlia morou muito tempo ali. Sua infância foi aqui, onde é a Boi Verde hoje, né? Do lado. O Boi Verde era nosso ali, né? Era a nossa casa, mas era um jardinzão lá, né? O estúdio era embaixo ali, né? Era embaixo. Aí meu pai tinha um estúdio. Não, meu pai era mil utilidades. Ele tinha um estúdio, tinha trio elétrico, mexia com essas coisas, né? Mas eu fiquei ali até os 6 anos. Aí com 6 anos a gente foi embora. Lembrando que, pra quem mora aí no bairro Santa Terezinha, bairro da EMPA, a Júlia é neta do Sr. Cisino, né? Neta do Sr. Cisino e da Dona Ilza. Aí, ó, muito conhecida aí na comunidade católica ali do bairro Santa Terezinha. Inclusive, a maioria daquelas... Aonde tá a igreja ali, foi tudo doação do seu avô, né? Era tudo do meu avô, quase, né? Assim, que eu ouço falar, né? Mas quando ele faleceu, o nosso pessoal, assim, era muito grato a ele, né? Foi bem difícil essa época também, mas ele era uma gracinha. Ô, Júlia, mas antes de você mudar pra Brasília, como é que foi sua infância aqui na Ginha? Eu sei que você tem suas amigas até hoje, né? Suas melhores amigas são... Mas você acredita que eu tenho poucas? Porque a maioria foi embora, né? Aqui a gente... hoje não muito, porque hoje tem faculdade em Manhuaçu, mas antigamente todo mundo saía para estudar, né? Na minha idade todo mundo saía para estudar. E aí, mas eu tenho algumas amizades aqui sim, mas as minhas amigas de infância mesmo, a maioria saiu para estudar, a gente perde contato, porque eu fiquei muito tempo longe, né? Mas ainda tenho. Aí a minha infância aqui foi boa demais. Era brincar na rua. Você morou aqui até qual idade? Até 6. Até 6. Eu não me lembro de muita coisa, né? Não tenho muita recordação. Chegou a fazer aula de balé com sua tia? Não. Não, mas ela fazia teatrinho na escola. Já tive aula com ela, sim. E aí, quando o seu pai decidiu, então, mudar para Brasília, como é que foi sua reação? Como é que você... Eu não lembro. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. Mas assim, foi loucura, né? Meus pais, igual eu falei, eu peguei muito isso deles também, de se arriscar. Sabe? Igual, por exemplo, eu estou numa etapa da vida agora com a loja, que eu vou aumentar a loja. E eu cheguei e falei com os meus pais, olha, o que vocês acham disso, disso e disso? Tô pensando em me arriscar, mas tô com medo de dar errado. E se der errado? Aí meu pai, se der errado, você começa de novo? Você não vai morrer por causa disso, não? Quantas vezes a gente recomeçou nessa vida? Quantas coisas a gente já fez? Já vendeu, começa de novo e empreende. A gente tá sempre recomeçando, né? Sim. Então eu aprendi muito, eu acho que eu peguei muito isso dos meus pais, porque eles se arriscaram, ele largou tudo aqui. Meu pai tinha uma condição de vida boa aqui. E largou tudo para conhecer o novo lá. Então, aí, a partir disso, eu acho que eu cresci com tantos riscos, assim, né, da gente se arriscando, que eu me arrisquei também a sair do meu emprego para empreender, e acho que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje.
E é bacana isso, né, do seu pai abrir mão de tudo aqui, de um certo conforto aqui pra... De tudo, tinha trazer. tudo, não precisava sair daqui, né? Casa própria, Vocês têm carro. talento. Sim, tinha casa própria, tinha caminhão, ônibus. Tinha uma empresa sólida aqui, né? E de repente acabou com tudo e fomos embora. A minha tristeza não foi só a partida do seu pai, mas de sua mãe e da família, né, pra Brasília, mas também o término do estúdio, né? Eu amava aquele estúdio. Né? E aquele estúdio era bom, né? Nossa. Era todo, tinha um acústico Ô, gente, bom. só pra lembrar aqui, o Anderson Freire, que é famoso no Brasil inteiro, já gravou muito comigo ali no estúdio. O Anderson Freire, o irmão dele, o Adelso, vivia... O pessoal da região tudo gravava ali. Porque o Anderson é de Cachoeiro, Itapemirim. Então a gente contratava, quando a gente ia gravar CD aqui de algum cantor, a gente contratava muitos músicos da região. E o Anderson, mas os irmãos dele, eram backing vocals, né? Eles faziam os arranjos vocais pra gente. A gente saía do estúdio às vezes 11 da noite procurando alguma coisa pra comer nessa rua aqui. O Anderson Freire, até hoje, quando eu encontro com ele, fala assim, tô com saudade do Renato, né? O Renato do Casarão, porque ele lembra do almoço do Casarão. Falou assim, eu passando por Lajinha, eu tenho que parar no Casarão pra me almoçar, porque eu tenho saudade daquela comida e tal. Mas e aí, a nossa saudade foi a partida de vocês, aquela época. Foi, na verdade, meu pai tinha uma influência boa nesse ramo, né? Nessa área. Ainda falando de Brasília, Júlia, é verdade que o custo de vida lá é muito alto? Altíssimo, nossa, altíssimo. A gente viveu por muito tempo lá, meu pai pagando 14 mil reais de aluguel. Nossa. Por mês. Então, assim, é muito alto, é muito difícil viver lá. Normalmente, quem consegue lá é concursado. Lá tem muito concursado, né? E aí os salários são proporcionais ao custo de vida de lá. Às vezes a nossa pessoa é concursada e ganha 15 mil, mas depende muito do tipo de vida que ela leva, né? E depende muito do lugar que ela está. Então, Brasília é muito caro. Aí a maioria das pessoas moram nos arredores, né? Porque Brasília mesmo, Asa Sul, Asa Norte, é caríssimo, é estilo São Paulo. Você vai sair, você não gasta menos de 200 reais. E os aluguéis são caros também. É claro que daqui a pouco a gente vai falar da sua loja, falar sobre empreendedorismo, mas a gente quer ainda conhecer um pouco mais ainda. Como é que foi essa transição de Brasília para Goiânia? Então, é porque a minha mãe, ela tem diabetes. E aí, é igual eu falei, a gente mexia com 3 coisas: restaurante, buffet e padaria. A minha mãe tava enlouquecendo de tanto trabalhar. Não tinha tempo pra nada e ela não tinha tempo pra comer, ela passava mal, desmaiava. Então aí o médico falou, olha, ou você para de trabalhar, ou você vai só piorar e você precisa fazer uma cirurgia, você precisa fazer uma bariátrica e precisa dar um tempo. Então assim, aí ela falou, mas como que eu faço? Eu tenho um monte de coisa pra, né, eu tenho 3 empreendimentos. Você tem que acabar com isso. Você tem que diminuir o seu ritmo. E aí, meu pai e minha mãe já estavam esgotados. Meu irmão voltou dos Estados Unidos. Ele morava lá, né? E ele conseguiu uma bolsa de estudos lá. Ele fez música lá. E ele voltou dos Estados Unidos concursado em Goiânia. Ele passou num concurso da orquestra em Goiânia. Que ele tá até hoje, inclusive, né? Então, aí, o meu irmão foi embora pra Goiânia. Aí, eu falei, ô, Juliano, deixa eu ir com você. Eu fui primeiro com ele, né? E meu irmão tava muito sozinho, ele ficou muito tempo sozinho nos Estados Unidos. Aí ele veio pra cá. Aí eu tava no 3º ano de ensino médio, eu fui morar com meu irmão. E nós 2 lá, do nada, meu pai e minha mãe, vamos também, porque se a gente ficar aqui, a gente não vai conseguir parar de trabalhar. Porque o buffet tinha muito serviço. E aí a minha mãe fez a bariátrica. E o meu pai vendeu as coisas em Brasília e foram para Goiânia. Então ficamos todos nós em Goiânia por 3 anos. E em Goiânia, o seu pai resolveu mexer com o que lá? Meu pai voltou pra música. Olha só, o músico nunca larga a música. Ele voltou pra música, voltou a mexer com o som dele, né, com as coisinhas dele. E a minha mãe se recuperando da cirurgia. Hoje ela tá melhor, muito melhor, né? E aí foi assim, foi a melhor coisa, foi a melhor decisão. Porque o batidão que eles estavam levando, eu nem via meus pais. Você tem noção? Chegava de uma festa de buffet 5h30 da manhã, já abrindo a padaria pra assar pão. Então, assim, era um batidão, assim, muito intenso. E aí eu fui pro 3º ano lá em Goiânia, né? E aí foi aí que eu me encontrei, que eu comecei a pensar em roupa, que é o que eu faço hoje. Só antes de entrar aqui na questão da roupa aí, rapidinho, só tô lembrando aqui o seguinte, eu perdi totalmente o contato com vocês, da família,
nesse período que vocês estavam para lá, né? Porque vocês quase não vinham aqui. Não, a gente vinha aqui uma vez por ano. Pois é. Porque era muito difícil deixar as coisas na mão de funcionário. Uhum. Toda vez que a gente voltava, acontecia alguma coisa, funcionário roubando. Isso. Ixi, nossa, em Brasília aconteceu demais. Teve um funcionário que ele roubou um richô, sabe aqueles richô de prata de buffet? Uhum. Ele colocou dentro de uma sacola de lixo e foi lá pra fora falando que era lixo. E pegou esse richô da minha mãe e vendeu pra comprar crack. Vendeu um richô de prata por R$50. Misericórdia. Então, assim, aí a gente vinha pra cá ver meus avós, minha família, mas a gente ficava no máximo uma semana, porque tava tudo na mão de funcionário. Porque assim, igual eu tô te falando, eu fui te ver de novo na sua festa de 15 anos, que eu acho que não sei se foi seu pai, que a gente tinha contato só pelo Facebook, eu não lembro assim direitinho. Mas em algum lugar eu vi as fotos da sua festa de 15 anos, que foi num lugar bonitão lá e tal, na beira do Lago Paranoá lá, né? Foi meus pais. Era o sonho da minha mãe fazer uma festa de 15 anos pra mim. E era muito mais fácil porque eles tinham buffet, né? Aí fazia parceria ali, já tinha os contatos de decoração. Minha mãe já convivia nesse meio, né? Aí a gente fez um festão lá, de 15 anos. Pois é, Você chegou a trabalhar com eles no buffet, na padaria ou no restaurante? Todo mundo ajudava. Era uma empresa familiar. Né? Tinha dia que eu ficava com tanta raiva que meu pai me acordava às 6 horas da manhã pra ir pro caixa da padaria. Você teve experiência dentro do restaurante também? Também, o restaurante, grande, né? eu fazia, quando tinha restaurante, eu ia pra escola de tarde e até o horário da minha van chegar, eu ficava na balança. Eu ficava todo dia, eu enrolava garfo e faca no guardanapo de manhã, minha mãe me acordava pra enrolar garfo e faca. Todo santo dia. E aí, antes de ir pra escola, ficava lá na balança. Né? E aí a van chegava, eu entrava na van, meu irmão descia da van chegando da escola e pegava o meu lugar. Então assim, a gente sempre ajudou, sempre. Isso aí não tinha como. Meu irmão, o João Pedro, foi o que mais assim pegou firme com meu pai. Né? Questão de som. Ele era DJ, você lembra? Lembro. Meu irmão começou a ser DJ lá. Aí fechava um casamento com o buffet, fechava o som e o DJ. Então meu pai nunca largou o som, né? Mas era assim. E então, assim, a gente perdi um pouco o contato com a família, mas eu senti aquela saudade. Falei que, nossa, eu queria ver como é que tá os meninos hoje. Porque se vocês vinham, eu acabava não vendo vocês, nem você, nem seus irmãos tal. Eu falei assim, eu queria ver como é que tá a Julinha hoje, como é que tá o João Pedro, como é que tá o Juliano. Eu perdi totalmente contato. E aí, pouco tempo, aí que eu fui ver o Juliano aqui em Lajinha. Aí encontrei com ele, a gente bateu aquele papo, tal. Foi esse ano, né? Não, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Que ele veio aqui ano passado. Pois é. Aí lá em Goiânia, o Júlia, aí começou essa questão de você querer empreender no ramo da moda. Mas a gente estava conversando fora do ar aqui a respeito você não se encontrava fazendo o curso que você fazia, né? Você começou a estudar e não... É porque eu terminei o ensino médio lá em Goiânia e os meus amigos tudo falando, eu quero medicina, eu quero odonto, e começando a faculdade. Aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, gente, eu não quero nada, eu não consigo me encontrar, eu não sei o que eu quero, eu tô muito nova ainda pra saber o que eu quero. E eu ficava naquela coisa, eu me sentia diferente de todo mundo. Todo mundo queria medicina, eu não queria medicina. Eu não tava nem aí pra medicina. Essa é uma fase bem difícil mesmo. E aí, quando foi nessa fase mesmo, de 18 anos, que eu não queria entrar na faculdade, mas aí a minha cunhada passou no concurso da Caixa. Aí eu fui pesquisar o que era, né? Quando eu vi que tinha concurso da Caixa, Banco do Brasil, tinha vários bancos, Banestes, eu falei assim, pronto. E eu me encantei, eu falei, pronto, eu vou estudar para concurso, que eu vou ser bancária. Com 18 anos, eu falei, eu quero ser bancária. E era o seu sonho. Virou meu sonho. Falei, meu sonho é ser bancária. Eu não vou pra faculdade agora porque eu vou passar no concurso pra trabalhar e ter dinheiro pra fazer uma faculdade. Eu falava assim. E aí fiquei 1 ano e pouquinho estudando muito, virava noite estudando, mas os concursos não saíam de jeito nenhum.
Foi numa fase que os concursos pararam de sair. Sim. E aí só falava que o concurso da Caixa ia sair e não saía. Eu comecei a ficar frustrada com aquilo, que eu tava só estudando e eu gostava do meu dinheirinho, sabe? Eu não gostava de pedir meu pai, porque mulher tem suas coisas, tem cabelo, né, sobrancelha, essas coisas assim pra fazer. A mulher gasta um pouco a mais, A né? mulher gasta e eu não gostava Pouco. E eu não gostava de ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Aí foi aí que eu falei assim, não, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar numa farmácia de 1 da tarde a 11 da noite. Todos os dias. Não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha nada. E ganhava... Era uma escala? Ou não? Era todo dia? Eu só tinha folga, eu só tinha direito a folga ou na segunda ou na terça. Mas assim, feriado, final de semana, tava lá. E aí, mas tinha meu dinheirinho. Não era nem um salário. Eu tinha 17 para 18. Eu entrei como menor aprendiz ainda. Eu tinha acabado de fazer o ensino médio. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Aí eu trabalhava muito direitinho lá, né? Eu gostava de trabalhar. E aí um cliente meu lá da farmácia, um dentista, me chamou para trabalhar com ele. A partir daí eu trabalhei em 3 consultórios odontológicos como assistente e tudo, ganhando um dinheirinho, pouquinho ali, mas estava ali. Aí a gente morava perto de um polo de modas. Lá em Goiânia tem um polo de modas assim gigante. E não é igual São Paulo, né? Porque lá é muito longe, né? Sim. Mas lá tem um polo de modas muito grande. Não, e tem gente que sai daqui e vai em Goiânia buscar roupa. Tem, a Lourdes ali, por exemplo, a excursão ali de Manhuaçu, faz uma vez por mês pra Goiânia e tudo, mas é muito longe, dá um dia de viagem, né? Eu já fui, né? Já tive loja, já fui umas várias vezes. E lá as roupas são diferentes, né? Aí eu fui a minha mãe falou assim, vamos vender roupa? Porque a gente ia lá comprar roupa pra gente. Por que não comprar roupa pra vender? Se a gente ia lá pra comprar roupa pra gente. Vamos vender roupa. A gente começou, acho que meu pai emprestou pra gente 5 mil. E a gente comprou em mercadoria. E aí nisso, tava perto do Natal. E a gente ia vir pra cá. Eu falei, mãe, vamos levar essas roupas pra Lajinha. Chegamos aqui, colocamos nossas roupas lá no quartinho da tia Aparecida. E as meninas iam lá ver. E a gente vendeu tanto. A gente vendeu tudo aquele Natal. A gente ficou assim, com o olho desse tamanho, né? Falei, nossa, isso dá muito certo. Porque as nossas roupas eram diferentes, porque era de Goiânia. E aqui a maioria vem de São Paulo. Eles são muito parecidos, né? Quando vem de São Paulo. Em São Paulo a gente acaba comprando igual. Porque os fornecedores são iguais, né? Vende igual. Ah, se isso aqui é modinha, todos o resto dos fornecedores compram tudo, faz tudo igual, fabrica tudo igual. Em Goiânia, não. E aí a gente vendeu tudo. Falou, nossa, vai dar muito certo. Nessa época você já tinha quantos anos? Eu tinha 18. Ah, sim. E aí eu tinha... Tudo aconteceu, esse turbilhão todo aconteceu praticamente no mesmo ano. Eu tinha 18, 19 até 20. Aí, porque eu morei lá de 18, 19, 20. Com 20 a gente veio embora pra cá. E aí nisso eu já tinha 19 e aí eu ainda tava cucada que eu queria entrar no banco. Mas eu não conseguia entrar. Aí, tanto é que saiu um concurso do Banestes. Eu peguei um avião, fui em Vitória fazer a prova do Banestes. Eu passei, mas nunca me chamaram. Aí eu fiquei frustrada com aquilo e continuava não sabendo o que eu queria fazer. Aí até que meu avô faleceu, a gente veio pra cá, a gente ficou mais de mês aqui cuidando do meu avô e meu pai já é doido pra vir pra cá. Aí meu pai, tô indo embora, vocês querem vir comigo? Falou assim, tô indo embora. Aí minha mãe, não, Júlia, fica aí, você tem que estudar, você tem que fazer sua vida, seus irmãos estão aí. Eu falei, mãe, meus irmãos estão quase casando. O João Pedro voltou pra Brasília pra ficar perto da namorada. O Juliano tava noivo. Eu vou ficar aqui em Goiânia sozinha, pegando 3, 4 ônibus pra ganhar um salário mínimo, sabe? Aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar também. E vim embora, e aí eu comecei a fazer a faculdade em Manhuaçu. Por quê? Eu queria entrar no banco. Mas o banco precisa de ou fazer administração ou fazer contabilidade. E tem que ter um curso superior. Tem que ter. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer contabilidade, porque eu quero entrar no banco. Mas eu continuei vendendo uma roupinha ou outra aqui. Só que eu comecei a parar de vender roupa porque Goiânia era muito longe. E aí eu já não tinha estoque mais. Aí eu fui parando de vender porque eu tinha pouca peça. E eu não queria ir em Goiânia porque era muito longe e nunca tinha ido em São Paulo. Aí eu falei, quer saber? Eu via todos os meus amigos fazendo faculdade. Eu comecei a ficar triste. Quando bateu 20 anos, eu tinha 20 anos, falei, nossa, eu tô atrasada na vida. Porque é aquela coisa, a gente acha que tem que seguir. A gente se sente cobrado, né? E exatamente a idade que a gente tá,
que a gente pensa assim, o que eu vou fazer da minha vida? Não, foi a fase mais difícil pra mim, porque eu não me encontrava em nenhuma profissão. Eu não queria ser arquiteta, não queria ser engenheira. E meus amigos tudo fazendo isso, sabe? Eu via meus amigos, assim, em chopada, em coisa de faculdade, atlética. E eu tinha 20 anos, né? E aí eu ficava assim, nossa, eu tô atrasada. Porque a gente acha que todo mundo tem que seguir aquela coisa na vida, né? Trabalhar, estudar, casar, ter filho. Mas nem sempre isso é pra gente, né? Aí, quando foi 20 anos, eu falei, eu vou fazer faculdade, eu vou desistir dessa coisa de concurso, porque não tem jeito não. E nisso eu trabalhava na Cocafé. Quando eu cheguei, que eu entrei na Cocafé. Ó, que beleza. Porque eu entrei no Cocafé pra pagar minha faculdade. Sobrava R$100 meu salário. Eu trabalhei 7 meses na Cocafé pra pagar minha faculdade. Eu ia de uniforme da Cocafé pra faculdade, porque não dava tempo. Você trabalhava aqui ou lá no Areado? Trabalhava aqui, quando era aqui ainda. E aí, o meu salário da Cocafé dava pra pagar a minha faculdade e meu ônibus sobrava R$100. Eu lembro direitinho. Teve um dia que eu comprei uma calça. E eu fiquei sem lanchar. Mas assim, não é porque meu pai não queria me dar. É porque eu gostava de ter o meu dinheiro. De ter o seu dinheiro. Eu gostava de administrar. E ele não falava nada. Ele adorava. Porque assim, ele tava vendo que eu tava crescendo. Então assim... Isso é muito importante, né? Os pais, eles incentivam o filho a crescer. Exatamente. Teve até um dia que ele falou assim, que eu não paguei essa faculdade não porque eu não tinha, porque eu tinha condição, paguei dos seus irmãos, mas é porque eu via você, sabe, se programando, juntando seu dinheiro. Como diz o ditado, né, com sangue no olho. Então assim, não era problema que se eu falasse, pai, não consigo, ele pagaria, sabe, mas eu estava ali querendo fazer o meu, sabe. Aí eu entrei na faculdade e surgiu a vaga do Itaú. Do Itaú aqui. Nem foi eu que vi. Eu já tinha até dormido esse sonho na minha cabeça. Um amigo meu pegou e falou assim, aqui, você não queria trabalhar em banco? Olha aqui uma vaga aqui, em Lajinha. Falei, agora. Me preparei toda. E aí eu fiz o processo seletivo lá, fiz umas provinhas, fiz entrevista. Eu tava com sangue nos olhos. Eu queria, porque eu queria entrar no banco de qualquer jeito. E não tinha... Mas para entrar no banco de Lajinha aqui, para entrar no Itaú aqui de Lajinha, não foi um concurso a nível nacional? Não, eu entrei como estagiária. Entendi. Eu atendia ali fora aposentados para receber. No caixa eletrônico ali? Eu posso ajudar. Eu comecei assim. E aí tinha outras pessoas concorrendo na vaga comigo. E aí eu consegui. Aí quando eu entrei, eu falei assim, tá, o que eu preciso fazer para ser efetivada no banco? Você precisa de uma certificação, fazer uma prova, né, de conhecimentos bancários. Você precisa bater meta todo mês. Então, assim, se você não bater meta, não tem conversa. E você precisa ter uma vaga. Precisa ter a sorte de ter uma vaga. Foi eu. Acordava 6 horas da manhã, chegava nesse banco aqui 7 da manhã, uma fila dando volta. Você lembra do Itaú aqui? Lembro. A fila dando volta e eu atendia, que eu was aposentada até 3 horas da tarde. Mas eu queria entrar de qualquer jeito. Aí o meu sonho lá de trás voltou. O dia que eu fui efetivada, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque era um sonho que eu tinha realizado. Por isso que eu falo, eu tenho um sonho para cada fase da minha vida. Hoje, esse sonho... Na época era um sonho muito grande. Hoje já é outra coisa, né? Hoje... Isso é muito importante, porque você vai crescendo, né? Você chegou ali onde você queria, você sonha mais um pouco, sobe a gente um pouco vai mais. amadurecendo e mudando os sonhos também, né? De acordo com as coisas. Do que ter um sonho só para uma vida inteira. Exatamente. Né? Eu tenho vários sonhos. Cada etapa da minha vida é um sonho de... Sou. Aí, quando eu entrei no banco, quando eu fui efetivada, eu chorava, eu comemorava, eu pulava, assim. E aí eu olhei pra trás, como é que pode, né? O poder das palavras, o poder do pensamento. Eu acredito muito nisso. Eu sou muito, assim, dessas coisas de lei da atração, de Deus. E aí eu falei, como é que pode? Com 18 anos, eu falei que eu queria entrar no banco. Eu estou dentro de um banco. Então, assim, realizei meu sonho. Tem um provérbio chinês que fala que onde tem uma vontade, tem um caminho. Sim. Não é? Então, assim... acredito que esse pensamento positivo, logicamente que Deus abriu as portas para você, né? Viu que isso era o que estava no seu coração e deu tudo certo. Para você ver, Edgar, talvez se eu tivesse continuado em Goiânia, não teria tomado esse rumo que tomou na minha vida. Eu lá em Goiânia eu queria ser bancária, eu voltei para cá e esse sonho voltou para mim. Sabe? Então, assim, eu falo muito, não é questão de querer, é questão de acreditar que vai dar certo e colocar isso como uma escolha com clareza na sua vida, né?
tudo. Tem várias coisas que já aconteceram na minha vida que eu olho pra trás, eu pedi por isso, sabe? Eu pedi por isso, eu pensei... Tem uma música de uma amiga minha, você conhece a Natália do Natal? Conheço, a N-Bel. Tá com 100 mil seguidores agora, bateu... Tá com cabelo verde 3 agora? 3 milhões de views no álbum dela, e eu escuto muito as músicas, é sobre positividade, lei da atração. Ela canta trap, né? Não, e aí eu escuto muito porque as letras são muito legais. E aí ela fala assim: todos os meus sonhos vivo 2 vezes, porque na minha mente já foi uma vez. Então eu já vivi meu sonho na minha mente primeiro, pra ele depois acontecer. Passou um filme na minha cabeça agora, porque a Natália é amiga de infância, né? Porque o Natal era funcionário do seu pai. O Natal era meu parceiro de banda lá. A Natália é afilhada dos meus pais, né? Então ela cresceu comigo também. E hoje ela tá no Rio de Janeiro, com 3 milhões de visualizações no álbum dela. Ela usa muito, né, a mentalidade, né? Ela faz essas coisas de lei da atração, né? E uma das perguntas que eu ia fazer pra você é o seguinte, né? Como é que deu tudo certo aqui em Lajinha? Você conseguiu entrar no Itaú, conseguiu realizar o seu sonho de estar no banco, mas como é que foi para uma jovem de 18, 19, 20 anos sair de uma cidade grande igual Goiânia, Brasília e retornar para uma cidade pequena igual Lajinha? Ainda bem, né? Ainda bem que Deus abriu as portas aqui para você realizar o seu sonho, mas na sua cabeça, como é que funcionou isso? Não, quando meu pai falou que queria voltar, minha mãe, assim, não queria. E não queria que eu viesse pra cá. Porque ela queria o meu futuro, né? Normalmente a gente sai daqui pra ter um futuro. Mas foi tão bom eu ter voltado que eu gostei, sabe? Eu gostava de ter voltado. Eu não achava ruim. Mas assim, eu lembro que no ônibus indo pra faculdade, os meninos ficavam assim: o que você tá fazendo aqui, Júlia? Todo mundo querendo ir embora daqui e você voltando. Eu falei: gente, não me arrependo. Tô aqui, tô feliz, sabe? E aí eu ia pra Manhuaçu, pegava 2 horas, né? 1 hora de ida, 1 hora de volta. Mas eu falei assim: gente, mas imagina se eu estivesse lá sozinha, numa cidade que demora 1 dia pra chegar. E eu sou nova demais, sabe? E aí meus irmãos já estavam encaminhados. Então aqui não foi difícil a adaptação, não. Eu gostava daqui. Eu gostava daqui, mas foi difícil a minha adaptação a voltar pra cá de novo. Porque eu saí, né? Como eu fui efetivada no banco, eu morei em várias cidades. E aí tem 2 anos que eu voltei pra cá mesmo. Aí foi mais difícil, porque eu morei sozinha, eu fui fazer minha vida, minha independência financeira, e voltei pra cá, e voltei pra casa dos meus pais. Então aí o baque foi maior. Mas assim, todo mundo fala: você é doida, todo mundo querendo ir embora e você voltando. Gente, são fases da vida, né? Eu já conheci como é lá fora, né? Como é crescer numa cidade grande. Já os meus irmãos não conseguem voltar. Eu sei. Eles não se adaptariam aqui, né? Porque já acostumaram e já passaram mais anos de vida lá do que aqui. Então eles não conseguiriam. Só... E você trabalhando no Itaú aqui, como é que foi pra você ter que mudar de Lajinha de novo? Porque o Itaú tinha esse negócio, né? Os bancos tinham esse negócio de transferência. De transferir pra outras cidades. Eu já morei em Tombos, Muriaé, Carangola. Aí voltei pra Mutum, que eu pedi, né? Eu pedi pra vir pra perto de casa. E depois é pra cá de novo. Mas Mutum, você fez essa opção pra você passar o final de semana aqui, né? Não, eu ia e voltava. Todo dia? Uma estrada ruim. A estrada tava precária na época. Nem me lembro. E eu ia e voltava porque eu queria ficar perto dos meus pais. Foi uma época que eu queria muito ficar com eles. Foi por isso que eu voltei também. Tem alguma pergunta, Zé? A Mariana Landi tá comentando ali, ó. Quem mora no interior não tem noção da dimensão da correria da cidade grande. Sim, né? E a tranquilidade que é a cidade pequena. Sim, às vezes a pessoa quer ir pra fora achando que tem muito mais oportunidade, que vai conquistar o mundo, que vai se realizar, mas é tudo tão difícil, porque... Sim, pode até ter, mas a dificuldade é muito maior. Porque aumenta a concorrência também. Sim. Você demora 2 horas pra chegar no lugar, é trânsito, é ônibus. E a questão de segurança também. Não, e segurança lá em Goiânia era bem difícil, sabe? Bem difícil. Quando eu trabalhava na farmácia, eu fui assaltada, mão armada lá. Então, assim, meu pai morria de medo. Ele me levava e me buscava, era tão bonitinho. Porque a gente tinha medo, é sempre com medo, vivendo com medo. Se você não pode andar aqui na rua aqui com o celular na mão, igual em cidade grande. Não pode. Aqui você pode, né? Aqui cidade pode. Grande não pode. Eu nunca fui assaltado a mão armada. Como é que é a sensação, Júlia? Nossa senhora, gente. Não sei se você lembra, Edgar, de um serial killer que teve em Goiânia.
que matou 42 meninas. A única coisa que eu tenho conhecimento de Goiânia é do Césio 137 daquela Tem isso também, até hoje, tá? Meu Deus. Até hoje, mas foi um serial killer lá que assaltava a farmácia e tal. E ele entrou na farmácia e me pegou de refém. Misericórdia. E me levou no caixa pra eu dar todo o dinheiro que tinha da farmácia. Deu mata-leão em você assim? Colocou a arma no seu Deu um carro? soco no peito, colocou a arma na minha cabeça. Então, assim, a gente sempre vivia com medo, sabe? Lá em Brasília também a gente foi assaltado diversas vezes. Teve uma vez que a gente foi num show do meu pai e voltamos, a casa tava toda... Revirada. Aham. Então, assim, isso a gente não tem aqui. É qualidade de vida, né? Meu pai fala, nunca mais vou sair daqui. Aqui é tranquilidade, aqui é paz, né? E às vezes a gente consegue crescer aqui também, né? A gente acha que só consegue crescer em cidade grande. Eu gosto muito da nossa cidade. Eu acho que aqui é da região, não que as outras cidades sejam ruins ou piores, mas eu acho que a nossa cidade é muito boa. Tá crescendo Desenvolvida. demais, tá desenvolvendo muito. Tem vindo empresas grandes pra cá, Sim. né? Como a Net Zero e a Cocafé. Não, você vai ver, Lajinha vai virar. Eu Tem o acredito café nisso. que gira muito bem também na Gira nossa muito região. bem também, sim. Mas foi isso. Aí não foi ruim ter voltado, não, sabe? Só que aí, assim que eu cheguei, eu não fiquei nem um ano aqui e já fui embora de novo. Aí eu fui embora pra Tombos. Você já ouviu falar de Tombos? Onde tem as cachoeiras? Eu já fui lá. Do time do Tombense? Aham. Não, porque eu, com 21 anos, eu não fazia ideia de onde era Tombos. Falei, gente, pra onde que eu vou? Eu vou pra Tombos. O que que eu vou arrumar naquela cidade? E aí meu pai não queria deixar eu ir, porque ele não queria que eu fosse embora de casa, né, naquela idade. E aí eu falei, eu vou, é meu sonho, é minha carreira. Engraçado que a gente fala Tombos e a gente acha que Tombos é perto. Então eu acho Tombos longe. É umas 2h20, Pois 2h30 é depois de Muriaé, não é? Não, é depois de Carangola. Depois de Carangola, né? É. Aí eu fui pra Tombos, lá tem 8 mil habitantes. Lá é É pouquinho. menor que Lajinha, né? Lá é bem menor que Lajinha. É um pouco maior que Chalé, né? Mas foi o lugar que eu mais gostei de morar. Porque eu fiz grandes amizades lá. Ó, tem uma prima minha, Eucilene Ubner, conhece? A Silene, cantora. Não, a Eucilene. Eucilene, conheço. Ela tá falando aqui, eita, o Tombense. Ela mora lá. Ela é de Lajinha e mora lá. Há muitos anos já. Foi quando eu cheguei lá, ela me deu o maior apoio e tudo. Mas aí eu comecei minha carreira assim. Aí eu queria crescer no banco. Eu queria ser promovida, eu queria fazer minha carreira. Era meu sonho viver naquilo ali. Aí veio responsabilidades, veio despesas, né? Veio tudo isso junto. E aí maturidade. Eu tinha acabado de sair de casa. Quando você estava em Tombos, eu já estava te seguindo no Instagram. Eu acompanhava mais ou menos a sua... E eu postava um monte de coisa, as festas e tudo mais, assim. Eu tava conquistando minha liberdade, então tudo era muito novo pra mim. Aí eu conquistei meu carro, comprei meu primeiro carro, pagava ele todo mês assim, apertado, mas eu pagava. E aí, aquilo era tudo muito grandioso. E é uma realização tão boa quando você compra o seu ali, né? E isso tava no meu pensamento. Eu tinha um sonho de quando eu tirasse carteira, comprasse, que eu ia comprar meu carro, eu tinha um sonho de que eu me via assim dentro do carro, sabe? Colocava óculos escuros, colocava minha musiquinha ali. Ei. Nossa, imagina eu dentro do meu carro, conquistei meu carro. Aí quando eu estava dentro dele, assim, escutando música, eu falei, cara, quem diria? Eu tinha essa cena aqui na minha cabeça por muitos anos, sabe? Lei da atração. Adquiri minha independência, lei da atração. Adquiri minha independência. E aí, mas também maturidade, sabe? Igual liberdade. Aí eu queria ir pra tudo quanto é lugar, eu queria amizades. Eu estava sempre rodeada de muita gente. Hoje é muito diferente. Hoje, né, eu já sou mais na minha, tenho minhas poucas amizades, né? E minhas responsabilidades maiores também, né? Aí a gente já vai quietando, sabe? Sim. Mas eu era muito nova, eu tinha 21 anos, meu psicológico lá ficou, assim, foi o melhor lugar que eu morei, mas foi o lugar que eu mais, assim, sofri, sabe? Porque meu psicológico muito abalado, saí da casa dos meus pais, nunca tinha saído, e comecei a pagar muitas contas, né, muita despesa. Aluguel. Então, assim, aí o serviço novo, né, tudo muito novo, e a empresa era gigante, o Itaú é gigante, né, tinha muitas coisas. E aí foi assim, fui crescendo, depois de Tombos fui pra Muriaé. Foi lá em Muriaé que eu decidi fazer minha loja. Porque Até então deu você pandemia. não pensava, né, em ser empreendedora quando você estava no banco. Você Não. achava que era só aquilo ali. Você Porque ia era meu crescer ali sonho, dentro. porque Sim. era meu sonho. Mas aí na pandemia, o banco fechou umas 4 vezes, por 15 dias. E aí eu comecei a ficar doida dentro de casa.
sabe? Sozinha. Aí deu aquele estalo, falou assim, e as roupas que eu vendia lá em... Exatamente, eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de uma renda extra, eu quero crescer, não quero ficar só nisso, né? Me surgiu, eu falei, nossa, lá atrás, quando eu tinha 18 anos, vendia roupa e deu certo. E se eu fizer de novo? Montei a loja dentro da minha casa, dentro da sala. Tirava foto na sala, coloquei arara e tudo improvisado. Você mesmo fazia o provador? Eu mesma. E aí eu vendia lá em Muriaétera, chegava aqui em Lajinha com um monte de sacola de roupa pra entregar no carro. Mas você comprava em Muriaé essa época? Não, eu comprava online em São Paulo. Online. Como era na pandemia e o banco ficou fechado por diversos dias, eu virava à noite caçando fornecedor que pudesse me mandar sem eu precisar ir em São Paulo. Uhum. Então eu achava os fornecedores e... Peraí, deixa eu ler. Aí eu achava os fornecedores na internet e eu começava a mandar mensagem pedindo e fazia pedido pela internet mesmo, sabe? Uhum. E aí foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a vender online. Aí logo de cara, na hora que eu abri, na hora que eu comecei, eu já fiz meu site. Então eu virava à noite, eu assistindo tutorial no YouTube, como fazer, porque quando você manda a pessoa fazer é muito mais caro, né? Sim, virava à noite. E você mesmo fez seu site? Eu mesmo fiz meu site. Gente, eu acho isso demais, quando a pessoa... É fantástico mesmo. Quando a pessoa, tipo assim, ela dá o pontapé e fala assim, gente, tem o profissional que faz, mas Sim. eu consigo fazer. Exatamente, falei, cara, mas se eu começar a assistir tutorial no YouTube, será que eu não consigo não? Porque tem umas coisas bem chatinhas, né? Nossa, aí eu saí, tutorial, e eu clicava, dava errado, eu clicava de novo, e aí quando eu vi, tava pronto. Eu falei assim, eu não quero que as pessoas me procurem no WhatsApp, eu quero que as pessoas comprem no site, porque eu gosto de lojas que tem site. Uhum. Então eu fui fazendo assim, fui aos poucos, e eu ia pesquisando, antes mesmo de anunciar a loja, eu já tava com as etiquetas, tudo pronto, fornecedor de tudo, sabe? Você pensou em tudo, na verdade. Tudo, em tudo. E eu gosto dos mínimos detalhes. Eu gosto de brindezinho, eu gosto de balinha, tudo personalizado, eu gosto dessas coisas. Uhum. Mas o meu sonho mesmo era online. Eu vi aquelas lojas fazendo 300 pedidos por dia enviando. Eu falei, nossa, um dia eu ainda vou enviar para todo o Brasil. Eu falava assim, lei da atração de novo. Um dia eu vou enviar para todo o Brasil. E aí eu fiz meu site e aí eu comecei a fazer as pessoas clicarem no site. Porque tem gente que fala, nossa, como você faz? É muito difícil fazer venda no site. Eu falei, é porque desde o início eu fiz as pessoas clicarem no site. Uhum. Eu coloco o site toda vez. Eu não quero que as pessoas me procurem no WhatsApp. É pra ir no site, entendeu? Uhum. Então, desde o início. Aí as pessoas acostumaram a entrar. Aí você começou a fazer essas compras online de São Paulo. Porque eu não podia ir, Uhum. por causa do banco. E aí porque você começou a vender online também. vender online. Você e comprava e vendia online. comprava e vendia online. E o que eu acho legal da Júlia é o seguinte, ela pensava realmente nos mínimos detalhes. A caixa que você embalava, tudo aquela questão assim de você não Tudo fazer... personalizado. Tudo. O engraçado assim que eu até copiei a história, eu copiei isso dela um dia, quando eu tive a minha loja, porque em vez de eu comprar a caixa personalizada, comprar a embalagem personalizada, eu comprei um carimbo. Foi, eu fiz isso. Você ainda faz isso, não? Sim, porque é mais barato. Pois é, ué. É mais barato. Ela compra a caixa branca, não é? Ou uma sacola branca, alguma Sim. coisa assim, vai lá e compra o carimbo e carimba. E parece que é feito na... né? E se você precisar de fornecedor, pode me falar, que eu passo, tá? Aonde que eu compro a caixa, eu não tenho problema disso, não. Todo mundo me pergunta, onde você compra? Compro na Shopee. Isso é legal também, de você compartilhar a sua... Compartilho. A sua De experiência. vez em quando, eu só não faço tanto porque eu morro de vergonha. Mas de vez em quando eu falo sobre empreendedorismo no Instagram e tudo. Eu vejo você lá no TikTok. Você fala mais no TikTok. Falo no TikTok, agora eu comecei a fazer vídeo no TikTok. E é interessante falar sobre empreendedorismo, porque, por exemplo, no seu caso, você tinha uma ideia e você conseguiu tirá-la do papel. Às vezes as pessoas têm ideias geniais, ela não consegue tirar aquilo do papel. Né? Ela não sabe como fazer. Às vezes a própria mente da pessoa cria tanto obstáculo que ela tem uma ideia fantástica, mas ela não sabe por onde começar. Sim. Igual você mesmo falou a questão do site. Você mesmo montou, você mesmo foi, né? E às vezes a gente espera vir pronto. É o medo de começar. O medo de A começar. gente tem medo de começar. Depois que começa, vai. Flui. Uhum. É igual eu tive muito medo de fazer a loja, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu falei, quer saber? O dinheiro vai surgir. E foi surgindo. Eu não tinha dinheiro pra pagar o pedreiro. Falar, pai, paga pra mim que semana que vem eu te pago. E aí, era dito e feito. Quando eu vi, a loja estava pronta. Falei, cara, é só começar. O difícil é começar. A gente tem medo do que é incerto, do que é duvidoso. A gente não sabe se vai dar certo, né? E aí, quando você se arrisca,
se você tem o se, você tem 50% de chance de dar errado e 50% de dar certo. E se der certo? Né? Você não tentou. Né? Então é questão de deu errado, começa de novo. Eu acredito que quando vem do coração essa vontade, ela dá certo. Né? Quando Com sai certeza. ali, você tem certeza. A gente sabe quando vem do coração, Com a gente tem uma certeza. certeza ali dentro. É a certeza, é a clareza. Eu falo muito isso, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Não é, quando a gente quer uma coisa, não é só pensar, eu quero. Não, você tem que ter clareza, pensar assim, o porquê você quer, como você quer chegar lá, e aí colocar isso na sua vida, né? Colocar isso no seu dia a dia. Quando vem, acontece, né? É como se isso vai abrindo os caminhos, porque você vai se conectando com pessoas, né? Vai se conectando as pessoas. Vai surgindo as oportunidades. Surgindo, nossa, eu queria tanto tal coisa. Ah, mas eu não sei nem quem faz. No outro dia, você tá precisando de fulano pra fazer isso. Surge, sabe? Às vezes numa fila de mercado acontece. Né? Exatamente. A Júlia tá dando uma aula pra gente aqui, gente, de você não de você não procrastinar. Eu gosto de falar essa palavra, né? De você ficar adiando muitas coisas. Tem coisa pra fazer? Dá certo? Tem como fazer? Vai lá e faz. Comece. Exatamente. É porque a gente tem... isso é do ser humano. A gente tem medo do que é novo. Né? Igual, por exemplo, eu tinha 6 anos de banco, 6 anos de carreira. E quando eu falei que eu queria sair, todo mundo assim, gente, mas é o emprego dos sonhos de muita gente. Você tem uma estabilidade, você tem plano de saúde, ticket de alimentação. Falei, cara, mas eu não tô feliz. Eu já fui muito feliz no banco. Eu já fui muito feliz, era meu sonho. Mas eu não me encontro mais. Eu quero me encontrar em alguma coisa. E aí eu falei, cara, devo arriscar? Mas e se der errado? Ai, meu pai, e se der certo? Vai! E os meus maiores apoiadores foram meus pais. E a questão, assim, a questão do copo, né? Tem gente que enxerga o copo meio vazio e tem gente que enxerga o copo meio cheio. O seu pai enxergou o copo meio cheio. Não, porque normalmente o normal dos pais é falar assim, não, você tá com um emprego bom, não faz isso não sei o quê. Não, meus pais, Júlia, a gente sempre foi empreendedor a vida toda, você nasceu pra isso também. Eu anotei uma frase que você falou lá no TikTok, eu anotei aqui pra mim falar, ó. Abre aspas, né? Em um dia você tá com medo de pedir demissão, no outro você está vivendo um sonho. Você falou isso, né? Exatamente, falei isso no TikTok. Porque a gente, igual eu falei, a gente tem medo de arriscar. Eu poderia muito bem estar no meu emprego até agora, até hoje, morando longe, né? E com a minha vidinha lá do jeito que tava. E trabalhando de 9 às 3. Porque o empreendedor não tem essa, né? De horário para trabalhar. É domingo, feriado, seja o dia que for. Mas eu poderia estar lá na minha vidinha normal, mas eu escolhi arriscar. Eu escolhi coisas novas na minha vida. Eu não gosto de rotina, eu gosto de coisas novas o tempo todo. Então, a gente tem essa tendência de ter medo de se arriscar das coisas. E aí, o novo dá medo. E aí, a gente acaba vivendo... Aí, quando você vê, você passou 30 anos no mesmo lugar, no mesmo emprego, por medo de se arriscar, porque pode dar errado, mas pode dar muito certo também, né? E quando foi a ideia, assim, de você... chegou a hora de eu ter minha loja física? Foi quando eu morava em Carangola, né? Eu troquei de cargo no banco e eu fiquei muito satisfeita. Subiu o cargo? Sim, e aí eu fiquei muito satisfeita com o jeito da agência, com as coisas que eu tinha que fazer, a pressão de meta para bater. E aí, mas não era só isso, também o meu psicológico no momento, sabe? O psicológico é tudo na vida. Sim. O emocional é tudo na vida. A gente não faz nada com o emocional abalado. E aí eu comecei a ficar muito frustrada com aquilo. Com a sua subida de cargo dentro do banco também vem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E aí era muita coisa para fazer, assim, muita coisa séria, sabe? Muita coisa na sua mão, né, com o seu nome, porque o banco não é qualquer coisa, você tá mexendo com dinheiro de pessoas, Sim. né? Com sonhos de pessoas também. E aí, comecei a ficar frustrada com aquilo, e aí eu comecei a ficar doente, sabe? Precisei de psicóloga. O meu próprio gerente falou, Júlia, você não tá bem, você tá vindo trabalhar cabisbaixa, vai numa psicóloga, vai numa psiquiatra. Até que eu tirei a minha psicóloga, minha psiquiatra, me deu um atestado de licença e vim pra casa. Eu falei, eu acho que eu tô precisando dos meus pais, sabe? Eu tô precisando de um tempo com os meus pais. Um colinho da mamãe. De um colinho da minha mãe. E eu não queria sair, tá? Quando ela me deu o atestado, eu falei, não, eu vou perder meu emprego, eles vão me mandar embora porque eu vou entrar de licença, eu não posso fazer isso. Ela, não, você precisa de um tempo pra você. E aí eu vim pra casa, fiquei aqui um mês e meio.
E foi aí que eu resolvi, eu falei, é hora de dar um passo a mais. Eu não quero banco mais, eu quero sair, mas eu não posso sair assim. A gente não pode largar do nada também, tem que se planejar. Eu ainda fiquei mais 1 ano no banco até sair, já querendo sair, né? E aí eu falei, não, é agora, não quero mais sair, não quero mais o banco e vou abrir minha loja. Não, mas já era sucesso na internet, vendendo Eu já bastante. vendia online. Então. Toda vez que eu vinha pra lojinha, meu carro vinha cheio de roupa pra entregar, já com tudo pago, sabe? Tudo bonitinho. Nesse momento você já tinha clareza do que você queria. Já tinha clareza do que eu queria. Falei, é isso que eu quero. Eu vou me arriscar, sabe? Mas eu não podia sair. Isso eu conheço a Júlia, já tinha mentalizado até como é que ela queria a loja, né? Tudo. Eu já tinha na minha cabeça. Uma das melhores amigas dela é a Jéssica, né? Jéssica. Então, você já passou pra ela. Falou, eu quero ela assim, tá assim. aqui assistindo. Eu quero assim, 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 assado. Ela é arquiteta, né? Sim, ela fez a loja pra mim. A gente mudou tudo. A gente mudou até as cores da loja. Ela fez tudo pra mim. E aí ela me deu de presente, inclusive, o projeto, que ela é minha amiga de infância. E aí foi assim, eu falei, eu quero a loja e pronto, acabou. Aí meu pai, mas como é que você vai fazer? Eu falei, pai, eu não tenho dinheiro. Mas eu vou fazer. Não sei como. E eu comecei aos pouquinhos. Aí meu salário acabava, meu dinheiro acabava, aí eu parava. Tanto é que eu achei que eu ia fazer em 2 meses, eu fiz em 6, porque meu dinheiro acabava. E aí eu tinha que pagar pedreiro, tinha que pagar marcenaria. E você já tinha até o ponto, né, na casa dos seus pais lá. Não, e ali é da minha avó, né? Eu fiquei, como é que eu vou falar pra minha avó agora? Que eu quero que... Aí eu fui conversar com ela, né, e tudo. E ela deixou, mas ele é muito antigo. Então eu tive que reformar mesmo, assim. Tive que fazer tudo do zero. E aí gastei bastante ali e tal, mas era meu sonho. Eu queria igualzinho o projeto que a Jéssica fez, sabe? E aí foi, eu demorei 6 meses. Enquanto isso, a obra acontecendo aqui, eu estava em Carangola. E eu fazendo tudo à distância. Era uma loucura. E meu pai me ajudando, meu pai e minha mãe. Aí às vezes faltava dinheiro, mas o pedreiro tinha que pagar hoje, não podia deixar pra pagar depois. Aí meu pai pagava, na outra semana eu pagava meu pai. Então assim, o povo acha que meu pai e minha mãe que fizeram a loja pra mim, coitado. Foi eu mesmo. Aí... Não que eles não quisessem fazer, você que não quis, né? Não, é porque eu gosto de conquistar as minhas coisas, sabe? Porque aí eu sinto muito mais orgulho da minha trajetória. Meus pais me ajudam demais. Isso aí, igual hoje eu estou na casa deles, né? Mas se eu for sair de casa também, minha mãe chora. mas eles me ajudam demais. Mas sempre foi eu, sabe? Tomando conta das minhas coisas. Eu gosto. E aí foi assim, eu fiz a loja, inaugurei ela, eu ainda estava no banco. Só que eu falei assim, gente, como é que faz? Porque como é que eu vou fazer compra em São Paulo estando no banco? Porque é durante a semana. Como que eu vou fazer? Aí, todo ano no banco tem um PDV, Programa de Demissão Voluntária. Sim. Sabe? Só que eles só fazem esse programa para quem entrou de licença por muito tempo, ou para aposentado, para quem vai estar quase aposentando. Apareceu no meu e-mail. Não, porque eu falei assim, eu quero sair do banco, mas eu não quero pedir demissão. Porque se eu pedir demissão, eu saio sem nada. Você perde todos os seus direitos, né? Eu preciso ter um acordo com o banco pra eu ter um dinheiro pra pagar a obra da loja. E eu ficava assim, cara, eu quero sair do banco, mas eu não sei como. E aí eu ia adiando, fiquei 1 ano assim, eu quero sair, mas eu não sei como. Porque eu não quero pedir demissão. E aí... continuei trabalhando e eu não empurrava com a barriga não, tá? Porque eu não consigo. Tipo, larguei. Não conseguia. Aí, do nada, eu recebo no meu e-mail Programa de Demissão Voluntária que ofereceram pra mim. E eu falei, não é possível. Eu tirei licença por 1 mês e meio, eu tô recebendo PDV, que é um acordo que o banco faz, que ele paga tudo, né? FGTS, tudo. Mas se eu pedisse pra sair, eu não receberia essas coisas. Paga multa de 40%, tudo. Sim. Eu não acreditei, falei, aí todo mundo, até hoje, os meus colegas bancários falam assim, cara, como você recebeu o PDV? A gente não entende, porque... Eu falei, não, é porque eu pedi. Só pode. É Deus, é Deus. E veio na hora exata. Eu recebi o PDV exatamente na mesma semana que a loja abriu. E aí eu fui e aceitei, é um acordo, né, que o banco faz comigo. Então eu recebi um acordo com eles lá, ao invés de pedir pra sair. E aí, com um acordo, paguei tudo da loja e comecei a loja do zero, assim, sem... toda quitada, sabe? E aí, comecei minha vida de novo. O que eu acho interessante também, depois que você abriu sua loja, que você se firmou, né, ali atrás do balcão da sua loja, que você já se enxergava a proprietária, vamos dizer assim, né? Aquele papel de dona da loja e tudo mais. Achei legal a sua posição, assim, de começar aquela questão até do mapinha.
Não, porque eu tinha um sonho de enviar para todo o Brasil. Aí eu olhei um mapa no Google, eu imprimi ele e olhei pra ele assim, ele tava em branco, né, todo em branco. Falei assim, eu vou colorir isso tudo aqui um dia. E aí, não, gente, é surreal, meu sonho eu vivo primeiro na minha mente, eu falei, né, Sim, eu vivo sim. primeiro na minha mente e depois acontecer. Aí eu falei, Mas eu vou assim mesmo colorir que isso aqui funciona. tudo um dia. E aí eu já imaginava, eu imprimi uma foto no Pinterest de uma menina com um monte de caixa de envios, assim. Eu imprimi aquela foto e coloquei na parede do meu quarto. É surreal, né? Essas coisas de quadro de visualizações. Coloquei na parede do meu quarto. Falei, um dia eu vou enviar pra todo o Brasil. Porque o meu foco era online. Eu queria a loja física mais pra tirar foto, pra quem é daqui, né? Mas o meu foco era crescer no online. E aí foi assim. Aí, com o meu primeiro envio pra fora do estado, eu pulava, eu saltitava assim, ó. Eu vi uma foto sua no Instagram com um caixa que você não conseguia nem segurar, Foi né? um dia que eu fiz, acho que 34 pedidos num dia só. Que acho que foi um lançamento, foi um vestido. Gente, eu tenho um vestido que eu vendo ele o ano todo. E eu já vendi mais de 300 peças dele pro Brasil todo. Ele nunca para de sair. Até hoje eu não tenho ele, o fornecedor não tem dele mais. Mas continuam perguntando, vestido Babi, continuam perguntando se eu tenho aquele vestido. Então aí, um vestido, quando uma peça dá certo, ela se espalha e as pessoas de fora compram, sabe? E aí eu comecei a colorir o meu mapinha. Eu já enviei pro Acre uma vez, que o frete deu mais R$100 pra menina, mas ela pagou. Eu já enviei para Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio Grande do Sul, Curitiba, tudo. Na verdade, assim, tem algum estado que você ainda não coloriu no mapinha? Tem, que são os que o frete são mais caros. Aí é mais difícil você chegar naquele estado. O Amazonas, por exemplo, eu nunca enviei, porque é muito caro o frete. Então, assim, depende muito de onde você tá também, né? E aí não é a gente que paga o frete, é o cliente. Sim. Então, o próprio site já calcula o frete. Aí deu lá, nossa... Não, mas já teve várias vezes frete de mais de R$100 e a pessoa pagou, sabe? Porque ela realmente queria a roupa. peça, né? Porque mulher é assim, quando ela quer, ela não tira da cabeça. Ela vai comprar independente do preço. Então, aí... mas tem alguns estados que ainda não cheguei por causa do frete. Que é bem alto, né, dependendo. Júlia, nós estamos com o nosso tempo estourado, mas, claro, a gente não vai encerrar aqui o nosso bate-papo ainda, porque eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. Por exemplo, foi na pandemia que começou a ideia das lives? Não, eu sempre morri de vergonha de live. Mas ano passado eu fui num evento de empreendedorismo em São Paulo, que eu adoro esse tipo de evento, a gente volta de lá outra coisa, a gente volta de lá super motivado. E no evento batia muito na tecla que live vende. Live vende, faz live, porque live dá certo. Mas eu falava, gente, mas eu morro de vergonha. Como que eu vou fazer uma live? Eu vou tremer na base. E aí, eu voltei de lá muito motivada e falei, vou fazer uma live. E pronto, e vou postar, porque se eu postar eu vou ter que cumprir, né? E aí, o dia da live eu tremia, eu não sabia o que falar. E aí eu fiz uma live de descontos, né? De Black Friday. E aí eu achei que não ia dar ninguém na live. Eu ficava com medo. O maior medo de live é você achar que vai estar falando sozinha e que não vai dar ninguém, que você não vai vender nada. Mas foi o contrário. As meninas super me ajudaram nos comentários. Sabia que eu tava nervosa, que era a primeira vez. E fui vendendo. Quando eu vi, a loja estava quase vazia. E quando eu olhei a quantidade de sacola, foi o dia que eu mais vendi no ano. Em 4 horas de live, eu vendi mais do que qualquer outro dia no Essa ano. foi a última live que você fez? Foi. Não, eu já fiz 2. Foi a primeira. A primeira, porque eu já fui com esse intuito mesmo. Eu já fui falando, gente, ó, é a primeira live, eu tô nervosa. Vocês me ajudam aí. Então, assim, quando a gente fala os nossos medos, as pessoas engajam. Né? As pessoas engajam. Não, fique tranquila. Aí depois eu recebi um monte de comentário. Você arrasou na live. Melhor live que eu já assisti. Aí, ó. Então, assim, foi muito gratificante, sabe? E foi um medo desbloqueado. Porque eu tinha muito medo. Aí, tanto é que eu até postei, não sei se você viu, postou um texto, assim, falando que o mais importante da live não foi o dinheiro que eu ganhei, que eu faturei, e sim o medo desbloqueado de, sabe, de começar. O medo é começar, sempre isso. O medo é de começar, depois que começa, vai, flui.
Né? É igual aqui, eu tinha medo de vir no podcast. Começou, o resto flui, né? Você tá mais tranquila agora, né? Tô, né? Agora eu tô tranquila. Mas não tem como, vocês deixam a gente tranquila. E deixa eu te falar, aquela foto que você falou que você baixou da internet com uma moça cheia de sacola, você fez um igual. Eu fiz uma igual. Foi igual. Depois você olha no meu Instagram. Eu vi. Eu fiz uma igual. Aquele monte de sacolas. Quando eu postei essa foto, eu olhei, caramba. Eu fico até arrepiado, porque essa lei que você está falando, a lei da atração, né? De você visualizou aquilo e falou assim, eu quero isso pra mim. Não, eu troquei de carro esses dias. Meu carro tava na foto na parede do meu quarto. E eu conseguiu comprar o mesmo carro. Ah, que beleza. Então, assim, eu não falo essas coisas pros outros. Eu falando aqui pra todo mundo. Eu não falo pros outros. Mas parou minha... Sua live parou no Instagram? No meu Instagram. Coloca, eu vou conectar o Wi-Fi pra você. Mas eu não fico falando isso pros outros. Mas dentro de mim, comigo, dentro do meu quarto, todo dia eu acordo de manhã, eu olho para aquilo que eu quero. Eu tenho fotos, eu imprimo. E faço um quadro de visualizações. E aí, por incrível que pareça, quando eu postei aquela foto, eu não tinha caído a ficha ainda. Quando eu postei... Eu imprimi essa foto, tá lá no meu quarto, na parede do meu quarto, sabe? Então eu me movo muito a partir dessas coisas. Você sabe que eu faço muito isso, né? Eu tirei uma foto sem camisa agora há pouco tempo e coloquei lá assim, eu vou conseguir emagrecer. Aí tá lá aquela foto lá, e toda vez que eu abro assim, falo assim, eu não consegui emagrecer. Eu tenho que abrir e ver aquela foto aqui, sapo boi lá, né? Mas você não pode falar isso, tá? Eu não consegui emagrecer. Não, mas assim, né? Não é... Assim, eu coloquei lá e falei assim, eu coloquei isso como meta. Sim. Mas eu ainda não consegui começar essa meta ainda. Mas quanto mais você visualiza aquilo, mais fácil de você realizar. Você, por exemplo, você não conseguiu ir na academia hoje. Aí na hora que você vai dormir, você olha ali, poxa, mas a foto tá ali, meu objetivo é aquele ali. Por que eu não fui? Tá, mas não tem problema. Hoje já passou, amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou acordar e vou fazer. Porque a gente não pode também remover o que a gente não conseguiu. Se a gente ficar triste porque a gente não conseguiu hoje, a gente pede mais daquilo. Então tem que no outro dia recomeçar. Mas aí eu fiz assim, eu fiz um consórcio de um veículo, né, que eu sonho em ter. E fiz em 100 prestações. E aí eu fiz todos os quadradinhos. Eu nunca atrasei um e tô quase acabando de pagar. E eu não fui sorteado ainda. Tipo assim, se eu for sorteado agora também eu não quero ser o último. Eu visualizei isso, eu quero ser o último. Porque a minha outra moto, eu fui sorteado na primeira. Eu não senti aquele gostinho de acompanhar. E eu falei, não, esse agora eu quero. Ser o último a ser sorteado. A questão é que você não pode querer uma coisa e esquecer. Você tem que estar sempre voltando com aquilo na mente. Essa questão do meu veículo que eu quero, eu visualizo aquilo toda hora. Então vai acontecer. Eu vou abrir a porta do meu guarda-roupa e já vi, nossa, falta tão pouquinho pra acabar. Só que você não pode ter pressa também, né? Fala que você não pode querer isso tudo pra hoje, pra ontem. Você tem que deixar acontecer, deixar Deus agir, deixar o universo. Porque eu falo de lei da atração, mas é muito Deus envolvido também. Com certeza. A Mariana 100%. Land, ela tá falando assim, ó, ao invés de lei da atração, eu diria emuná, pela fé. Exatamente. Que é a mesma coisa, né? Aquela certeza de uma coisa que você não viu, mas você tem plena certeza de que vai acontecer. Exatamente, né? Mari, é o que eu falei aqui, eu falo de lei da atração, mas é muito Deus envolvido, é fé. Sim, é fé. É totalmente 100% fé, né? Você não viu, mas acredita que aquilo vai acontecer. Vamos passar aqui rapidinho, a Mariana Land falou que também, parabéns, Julinha, ver sua história me faz ter muito orgulho de ser sua prima. Te amo, minha princesinha. Eu te amo. O Marco Antônio, ele é lá de Belo Horizonte, está acompanhando a nossa live aqui. Legal. Empreender funciona melhor com coisas que com a pessoa... Que a pessoa gosta? Ela está fazendo a pergunta aqui. Empreender funciona melhor com coisas que a pessoa gosta? Com certeza, mas o difícil é você se encontrar no que gosta, né? Você tem que começar a fazer para ver se você realmente gosta. Se eu não tivesse começado a vender roupa lá atrás, com 18 anos com a minha mãe, eu não queria saber que eu gosto de vender roupa. Então, se eu não tivesse entrado no banco, eu nunca ia saber que meu sonho era... Então, assim, depende muito. Às vezes, o dia a dia... Uma coisa, uma oportunidade, ou às vezes você foi... Não sei, às vezes a sua caneca que quebrou. E aí você não tem quem consertar. Você vai pegar pra consertar. Não é que eu gosto de fazer isso? Então, assim, é coisa do dia a dia pra você descobrir o que você realmente gosta. A Cátia Fonseca, que tá mandando um abraço pra você, falando, mulheres fortes, admiro muito. E ela diz, você tem uma família incrível. Ai, obrigada. E aí a última aqui foi da Mariana, que você acabou de falar aí, né?
Emunar pela fé. Isso. Mas é isso aí. Eu me movo muito com essas coisas, assim. Eu evito compartilhar, porque não é todo mundo que entende, né? Mas eu compartilho muito com a Natália, com a Anibel, porque ela fala muito sobre essas coisas. Então, tudo que eu quero, eu tenho um caderno. Olha, eu falando demais. Eu tenho um caderno que chama Caderno do Impossível. Inspiração pra gente. Porque o que a gente acha que é impossível, é tudo possível, né? E aí, nesse caderno, eu tenho frases, fotos das coisas que eu quero. Mas aí volta lá naquele provérbio chinês, né? Onde tem uma vontade, tem um caminho. Exatamente. É impossível, mas se você quer, você vai lá e faz. Exatamente, mas às vezes não acontece exatamente 100% do jeito que você quer. Mas a trajetória, as coisas se movem para algo perto sem disso. Dúvidas. Sim. É igual falar, às vezes você quer aquele carro específico. Não, eu quero aquele, eu só aceito se for aquele, não quero o outro. Não é assim, né? Porque aí você começa a trabalhar na escassez. Você só vai ser feliz se for aquele. Não, você quer a experiência de um carro novo, Sim. né? Você quer um carro melhor, mais confortável, às vezes não necessariamente daquela marca, né? Mas assim, é questão da experiência, senão você usa escassez e não vai ter. Então assim, são coisas assim que a gente vai trabalhando, mas são várias, inúmeras coisas assim que eu conto pro meu pai, são inúmeras coisas que já aconteceram que eu pedi. Sabe, que eu visualizei, por exemplo, a foto das caixinhas, a foto da live. A live, tanto que eu pedia pra fazer uma live, assim, que eu queria, mas eu não conseguia, algo me bloqueava. O meu carro vai ser recente agora, que eu queria um carro, e aí eu tinha desistido. Falei, desisto, eu não consigo vender o meu. Não tava conseguindo vender o meu. Tá difícil, mas assim, eu acho que eu tô muito ansiosa. Eu tô querendo muito pra ontem e não é assim que as suas coisas funcionam. Vou deixar acontecer. Questão de 1 semana e meia. Tudo caiu na minha mão, como uma luva. Foi tudo se encaixando. Fui em Manhuaçu pra vender o meu carro, sair de lá com um novo, sem nem imaginar que eu ia sair com um novo. Então, assim, aí quando eu conto, assim, meu Deus, é uma coisa de doido, assim, mas aí eu falo isso com meu pai, né? Poxa, pai, eu achei que não ia acontecer e aconteceu exatamente do jeito que eu queria. E aí eu cheguei com um carro lá, mas você não foi vender o seu? Pois é. Foi tudo se encaixando. E você ficou muito tempo com aquele Fit Idea vermelho seu, né? Fiquei muitos anos e eu paguei ele mês a mês, assim, no suor, no sufoco. Fiquei muitos anos porque eu não pensava em trocar, assim. Porque eu tava pagando ele ainda. Quando eu terminei de pagar ele, eu pensei, agora é hora de trocar. Qual carro eu vou querer? Aí Então, assim, são etapas. Você quer uma coisa, você conseguiu, vamos pra próxima. Né? E é assim. Eu vi esses dias que você tá automatizando a sua loja. Nossa, eu fiquei tão emocionada esses dias, porque eu coloquei agora leitor de código de barras, impressora térmica. E facilita demais, né, Ju? Facilita muito. E era um dos meus sonhos. Eu sou cheia de sonhos. Mas era um dos meus sonhos porque facilita quando chega a mercadoria. Então agiliza o processo na loja. Agora, o preço das roupas, tamanho, valor, vai estar tudo em adesivo com código de barras. Aí na hora de fazer a venda, já bipa ali, já vai automaticamente. Antes eu escrevia na mão o valor, etiqueta por etiqueta de cada roupa. Então agora é impresso. Então é mais uma etapa que é devagarzinho, né? A gente vai crescendo devagarzinho. Hoje eu conquistei isso, amanhã eu conquisto outra coisa. E vou conquistar uma loja maior também, se Deus quiser. É a pergunta final que eu ia fazer pra você, né? Tem novidade chegando aí, né? Tem novidade. Nossa, se Deus quiser, mês que vem ou no outro mês no máximo, a gente vai aumentar a loja, a gente vai vir pro centro. E vai ser uma loja dos sonhos. Jéssica, você já pode adiantar onde vai ser ou você prefere deixar? Vai ser ali no centro. Mas já tem muita gente sabendo já tem muita gente sabendo. Mas eu tô assim, não tem como, por mim já tava pronto já, sabe? Mas é um monte de coisa, a gente depende, né, de marcenaria, vidraceiro e tudo. Mas nossa, eu tô sonhando com essa loja. E tenho ela no pensamento. Na parede do meu quarto. Você já tem ela desenhada? Eu tenho ela na parede do meu quarto. Entendeu? Então se eu tenho ela na parede do meu quarto, ela vai acontecer. Não sei como, não importa como, mas vai acontecer. E foi uma necessidade, assim, por questão até de espaço também, né? É porque a loja é muito pequena lá em cima, né? A questão não é nem de localização, porque a gente entrega roupa todo dia aqui no centro. E a pessoa, quando quer uma roupa, por exemplo, e vê lá no seu Instagram, no Instagram da loja, por exemplo, se ela quer uma roupa, ela vai lá e...
Ou já te manda mensagem? Não, pessoal, no início, quando eu montei a loja lá, mas ela é muito fora do centro, fora de mão, é uma rua, né, de bairro. Gente, aquela rua é movimentadíssima. Sim. Passa carro o dia todo ali, é muito barulhento, inclusive. Mas a questão não é nem essa, porque as pessoas vão até lá. Sim. E lá é mais fácil de estacionar. Porque no centro é difícil estacionar, né? Mas a gente entrega aqui também, só que é a questão do espaço mesmo. Tá ficando pouco, tem um pouco arara pra muita roupa. Tem muita roupa que eu guardo no estoque que não cabe lá. E a questão de, na hora de fazer as caixinhas pra envio, a gente não tem espaço. Quando a gente vai fazer caixinha, bagunça a loja toda, cheia de caixa, cheia de coisa. Aí eu comecei com essa ideia de vir pro centro e aumentar a loja, se Deus quiser vai dar tudo certo. Na verdade, não é mais questão de espaço também, você precisa um pouco mais da visualização daquela pessoa que às vezes está passando por ali, né? Sim. Porque é importante a pessoa ter uma loja que seja bem apresentável, bem visível, né, Júlia? Com certeza, com certeza. E agora, onde vai ser, vai ter uma visibilidade muito grande. E é isso que eu pretendo, sabe? O fluxo de pessoas ali é grande. O fluxo de pessoas é muito grande ali. E aí, assim, é tanto de dia quanto de noite, sabe? E aí as pessoas vão olhar, olha que interessante, que loja é essa? Deixa eu ver aqui no Instagram, sabe? Então, o meu sonho inicial era crescer muito no online. Mas eu também comecei a despertar esse desejo de crescer no físico também. Mas a intenção é não ter uma loja grande, sim um espaço de estoque grande. Entendi. Então, porque o meu estoque é muito pequenininho. Então, aí a loja eu montando agora, não preciso de mais aquilo. Não preciso crescer mais na loja física. Mas eu vou crescer por trás. Né? A intenção é crescer por trás. Porque o online, a gente abrange o Brasil todo. Aqui em Lajinha, você não tem como crescer tanto assim, né? Porque você vai ter um limite ali para manter ali no comércio. Mas o online o céu é o limite, né? Aí a gente pode crescer até... Gente, assim, nós estamos chegando ao final aqui, nós estamos com o tempo estourado, a gente precisa entregar o horário aqui. Mas antes de encerrar, mais uma vez, pedir a Júlia para deixar um recado para aquela pessoa, não vou falar mulher, mas vamos para aquela pessoa que está na mesma situação que ela estava. Está trabalhando hoje como na carteira, como é que você fala lá? CLT? CLT. Está trabalhando na CLT, trabalhando na carteira assinada, mas fala assim, poxa, eu sei fazer pizza, eu sei fritar salgadinho, eu sei fazer salgado. Eu acho que meu sonho é vender camisa masculina, vender chuteira, sei lá. Nem que comece como uma segunda renda. Mas fala assim, aquela dica para aquela pessoa que está sonhando, sair do CLT e fazer o que você fez, né? De dar vários passos para dar o primeiro passo. Não ter medo de se arriscar, né? Não ter medo do novo, porque a gente tem esse bloqueio do medo do novo, porque a gente está acomodado. A gente está acomodado com o emprego que a gente tem e tem medo de se arriscar por não ter aquele salário mais. Mas é 50% de dar certo, 50% de dar errado. Aí se der errado, mas e se der certo, né? E se der muito certo? É o que seu pai falou com você, né? Exatamente. Então, assim, é um risco. Mas a vida é feita de riscos, a gente tem que arriscar. Né? Pode dar errado, mas pode dar muito certo. Então é não ter medo de arriscar. Essa é a mensagem principal. E assim, né? A pessoa tem que começar a fazer igual você fez. Eu acredito que tem muitas pessoas que vão adotar isso agora, de estar colocando isso, visualizar isso na porta do guarda-roupa, na parede do quarto. Achei muito interessante. É porque você vai estar pensando naquilo o tempo todo. Porque se você pensa só uma vez, você esquece, né? Mas se você tá vendo aquilo ali toda hora no seu dia a dia, não importa como, mas o universo, o dia a dia vai fazendo para tudo, vai fazendo com que tudo se encaixe e aconteça. E Deus abre as portas, né, para tudo dar certo. Aí. Exato, as palavras têm poder, né? Nossas palavras têm muito poder, a gente não faz ideia. Tá né? certo. O otimista, em cada obstáculo, ele vê uma oportunidade. E o pessimista, em cada obstáculo, ele vê ali uma dificuldade. Exatamente, falou muito bem, viu? Júlia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu queria ter mais tempo aqui pra gente. Sim, a gente teria uma conversa aqui para mais 1 hora, 2 aqui, né? Pode me chamar de novo, gente. Não, mas eu com certeza Pode me chamar de novo. Com certeza eu vou chamar, né? Se quiser a gente chamar um dia pra falar só de coisas assim, de fé, de lei da atração, pode me chamar também. Pois é, e vamos chamar sim. Já vou deixar anotado aqui pra gente continuar esse nosso bate-papo. Nosso tempo, infelizmente, tá estourado aqui. O podcast no rádio, né? Infelizmente tem essa limitação, questão de tempo, porque o podcast normal hoje que o pessoal faz no YouTube e tudo mais, ele é um podcast que não tem tempo, né? Tem podcast aí que dura 4 horas. Olha aqui o Sérgio falando aqui, ó, ir atrás do sim, porque o não é certo.
É, aí, ó. Viu? Perfeito. Exatamente. Júlia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, me chamem sempre, adorei o bate-papo aqui. Tá certo. Passa de novo só suas redes sociais. @use, né, use de usar, use Julie Store. E o meu pessoal, julia.rleite. Meu pessoal, de vez em quando eu falo de empreendedorismo lá também, tô sempre falando. E o sobre Julia R. Leite também, lá no TikTok, pra quem tem TikTok? No TikTok é Julia R. Leite. Ah, você gostou do meu TikTok, né, Edgar? É, não, porque tem lá a sugestão, né? A gente entra lá, amigos, tá lá e apareceu a Júlia pra mim, eu comecei eu tô falando, é porque agora, né, eu tô comprando muita coisa pra loja nova, aí eu tô postando lá. Então é Julia R. Leite lá também. Eu não tinha TikTok, né? Mas eu troquei de celular e veio o TikTok instalado. Eu falei Lá assim, é diferente. Pois é, diferente do Instagram lá. E assim, a gente fica... Claro que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que a gente aproveita. Muita dica. Aquelas dicas de casa, pega uma mangueira, faz não sei o quê. Não, eu já comprei máquina, coisa assim, de dica no TikTok. Ué. Então, assim, no TikTok o pessoal pensa, TikTok é só dancinha, que não sei nada. Tem muita nem coisa. aparece dancinha pra mim, acredita? Não, pra mim também não, porque aparece. não é meu... Só aparece dicas de como fazer na sua loja. Aparece essas coisas pra É porque o próprio, como é que fala? Algoritmo já o meu também é cheio de... Não, mas é super... Não, eu super apoio o TikTok, porque ele é diferente do Instagram, ele é mais intimista. Você fala mais de coisas do dia a dia do que o Instagram. O Instagram é mais viagens, essas coisas. O TikTok é a pessoa falando mesmo, mostrando a realidade dela. Tá certo. Júlia, obrigado, tá? Eu que agradeço, gente. Bom dia pra vocês. Tá certo. Tá aí nossa amiga Júlia Leite.